Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Samuel e nesta aula vamos trabalhar divisão de números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita, decimal infinita e periódica. Exemplos: em forma de fração temos o 3/4. Em forma decimal temos o 0,75, que é o mesmo que o 3/4. E em periódica temos o 3/9, que é igual a 0,3333. Esse 3 depois da vírgula, ele se repete infinitamente. Divisão de duas ou mais frações. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conserva-se a primeira fração, multiplicando-a pelo inverso da segunda. Recorde-se que o inverso da segunda fração é dado ao trocarmos o seu denominador pelo numerador. Veja. Então temos o seguinte: 3/4 dividido por menos 2/6. Então, pela regra, a gente conserva a primeira fração. A primeira fração é 3/4 e multiplicamos pelo inverso da segunda. A nossa segunda fração é o menos 2/6. Ou seja, se o inverso a gente tem que multiplicar pelo seu inverso, então seu inverso é 6/6. Veja aqui, ó. O 2, que é o numerador, veio para cá, sendo o denominador. E o 6, que era o denominador, passou para esse lado aqui, sendo o numerador. Basta a gente efetuar a multiplicação de frações agora. O 3 vai multiplicar o 6. E o 4 vai multiplicar o 2. Então, 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 2 é 8. Note que no início da nossa conta a gente tem um sinal positivo aqui, 3/4 é positivo, e temos o menos 2/6, ou seja, então a gente efetua a multiplicação de sinal aqui, ó. Mais vezes menos, menos. A gente tem aqui menos 18 sobre 8. Note também que 18 é um número par e 8 também é um número par. Então essa fração a gente pode reduzir a ela. Basta que a gente divida 18 por 2 e 8 por 2. Então, 18 dividido por 2 é 9 e 8 dividido por 2 é 4. Então a gente tem um resultado aqui de menos 9/4. Como o número 9 e o número 4 não possuem nenhum divisor comum além do próprio 1, a gente não pode mais reduzir essa fração. Divisão de um ou mais números decimal. Para realizar a divisão de números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. 1,23 dividido por 0,25 é um exemplo. O número 1,23 possui duas casas decimais e o número 0,5 possui uma casa decimal. Para efetuarmos essa divisão de número decimal, devemos eliminar as casas decimais e efetuar a divisão. Aí o que a gente faz? A gente tem 1,23. Para a gente eliminar essas duas casas decimais dele, a gente multiplica por 100. Se eu multiplicar 1,23 por 100, eu vou ter um resultado de 123. Então nós já achamos a forma inteira de 1,23. Agora temos que transformar 0,5 em um número inteiro. Como a gente multiplicou 1,23 por 100, a gente tem que fazer o mesmo com 0,5. Ou seja, vamos multiplicar 0,5 vezes o 100. Então temos aqui 0,5 vezes 100 é igual a 50. Veja que a gente já sabe os valores inteiros para 1,23 e para 0,5, que é 123 dividido para 50, a gente tem um resultado. 123 dividido para 50 é 2,46, que é o mesmo que 1,23 dividido para 0,5. Então, 1,23 dividido para 0,5
é igual a 2,46. Observe que aqui a gente usou a multiplicação por 100, mas a gente pode usar a multiplicação por 10, por 1000 ou até um valor maior, dependendo das casas decimais que a gente tiver na divisão. Exercício, segundo encontro, questão 1, item A. Calcule a divisão e simplifique se possível. Temos aqui o item A. 2/3 dividido por menos 4/5. O que a gente faz? Vamos conservar a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Temos aqui o 2/3 que vai multiplicar o menos 5/4. Veja que essa segunda fração a gente inverteu ela. Temos aqui o 4 que era o numerador, veio para cá. E o 5 que era o denominador veio para o lugar do numerador. Então temos aqui menos 5/4. Efetuamos a multiplicação, numerador por numerador e denominador por denominador. Então temos aqui 2 vezes 5, que é 10. E 3 vezes 4 é 12. Então temos aqui, temos um sinal de mais na primeira fração. A gente não vê, mas é um sinal de mais. E temos um sinal de menos aqui, então fazemos a multiplicação de sinal. Mais vezes menos é menos, temos aqui menos 10 sobre 12. Veja que 10 é um número par e 12 também é um número par. Então podemos dividir tanto o numerador 10 quanto o denominador 12 por 2. Temos como resultado menos 5/6. Veja que o 5 e o 6 não possuem nenhum divisor comum além do 1. Então essa fração é irredutível. Mais um exercício do segundo encontro, questão 2, o item A. Determine as divisões dos números racionais. Temos aqui o item A, 0,036 dividido para 0,012. O que a gente faz aqui? Temos 3 casas decimais em ambos os lados, né? 0,036 tem 3 casas decimais e 0,012 também tem 3 casas decimais. O que a gente faz? Vou multiplicar por 1000. 0,036 multiplicado por 1000 é igual a 36. E 0,012 multiplicado por 1000 é igual a 12. Então a gente já tem valores inteiros para eles. Só efetuamos a divisão. Então temos o 36 dividido por 12, que é igual a 3. Assim, 0,036 dividido por 0,012 é igual a 3. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês entendam o conteúdo. Tirem as dúvidas de vocês com o seu professor, procurem fazer as atividades direitinho e enviem as atividades no prazo correto. Obrigado e até a próxima.